Teve esse negócio agora essa semana do Caetano Veloso, todo mundo viu, que ele não conseguiu responder uma pergunta sobre letras de música dele no Enem. Ele falou, essa aqui serve, essa resposta aqui também pode ser. Tudo se encaixava. O Enem é sensacional, mas tem O esse Enem negócio promoveu avanços. de algumas questões Mas do Enem, algumas que é o questões seguinte. são sacanagem. Tudo eles querem interpretação de texto, na parte de humanas. Tudo é interpretação de texto. Só que eles colocam interpretação de texto de manifestações artísticas. Que é subjetivo. Que, em boa parte, tipo letra de música, é aberta para interpretação. Ensina pro garoto que tem uma interpretação certa de manifestações artísticas, sendo que várias dessas coisas são, inclusive, feitas com a intenção de serem abertas. Aqui, ó. Todo mundo perguntando aí qual seria a letra dessa resposta. Essa de linda atrás. É do Enem. Diga aí. Quando eu li, achei que são todas. Alegria, alegria. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Eu vou, por que não, por que não? É alegria, alegria. Anjos tronchos. Uns anjos tronchos do Vale do Silício. Eu amo essa música. Desses que vivem no escuro em plena luz, disseram vai ser virtuoso do vício, das telas dos azuis mais do que azuis. Agora minha história é um denso algoritmo que vem de venda a vendedores reais. Neurônios meus ganharam um novo, outro ritmo e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Essa música é maravilhosa. Se você não conhece, ouça. Enfim, vamos lá. Como assim todas, Caetano? Referência às cores como elementos de crítica a hábitos contemporâneos. Na verdade, tem isso nas duas letras. Ele tá lendo cada resposta. Deixa eu ver. Percepção da profusão de informações gerada pela tecnologia. Sim, também tem. Tá certo. A B. A B. B de bola. B de bola. Contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna. Então. Isso tem nas duas canções. As cores têm numa e na outra. Sim. Acho que... Busca constante. Oh, desculpa. Tem, porque tem azuis, né, Não, mas tem que ser o que tá aí no texto. Busca constante pela liberdade de expressão individual. Também achei que era essa, D. Eu acho. Mas não é também. essa, eu não iria Eu nessa, achei não. que era D. Mas aí todo mundo falou, não, é B. Crítica à finalidade comercial das notícias. Tem um pouco disso também. Mas a B... É a B, né? É a B. E a D são as mais... aparentemente as mais Mas não tem errada. apuradas, assim. Eu, de fato, acho que precisa se demandar do aluno o esforço de interpretação. Mas de manifestações artísticas, coisas que são abertas. Não, pega umas coisas em prosa, tipo assim, descritivas, estão discorrendo sobre um tema, os trecos dissertativos, que é aí que tá a dificuldade da galera. Essa que é a dificuldade, exatamente. Essa que é a dificuldade do brasileiro. É isso que você tem que avaliar da galera, é isso que você tem que chamar. Mas, tipo assim, essa coisa de entender, cara, interpretação de manifestação artística é extremamente complicado. De vez em quando você olha pro Enem e se pergunta o que está sendo avaliado, né? De vez em quando é difícil de entender. Eu falei até na live passada disso, umas perguntas sobre Grécia. Porque eu tava, na verdade, tentando medir qual que seria o conhecimento do público em geral sobre Grécia para eu fazer meu roteiro da série que a gente tá produzindo. E eu fui ver as perguntas do Enem. E eu achei uma pergunta de 2015 que eu acho que tá errada, e uma de 2022 que eu olho e me pergunto assim, o que está sendo avaliado? Essa daqui é de 2015. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. E aqui é de um livro desse cara aqui, que é o Vernant Jean-Pierre, né? JP aqui de Jean-Pierre. As origens do pensamento grego, que é um classicista, né? Um famoso aí, autor que escreve sobre a antiguidade. E aí tá a pergunta. Na configuração da política da democracia grega, em especial ateniense, a ágora tinha por função. Aí tá, a resposta é C. E aqui tá o comentário que é: constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Isso daqui, até onde eu sei, tá errado, tá? Porque na democracia grega, o lugar de deliberação, e aqui tá perguntando especificamente, tá dizendo, na C,
constituir o lugar do corpo de cidadãos, que o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre questões da comunidade. Na verdade, a Ágora, ela foi usada como centro de debate e deliberação no inicinho da democracia ateniense. Foi em 508 a.C. que foi as reformas de Clístenes, que foi o grande reformador democrata de Atenas, e a democracia grega funcionou na Ágora, que era a praça central da cidade, o Mercadão, tá? O lugar central lá, que todo mundo se reunia. Funcionou só no inicinho da democracia grega. Logo depois, já no início do século V, passou para Pnix. E lá ficou até o século I, se não me engano, depois passou para o Teatro de Dionísio. Então, o lugar da deliberação, e como está dizendo deliberação aqui, para deliberar sobre as questões da comunidade, da democracia grega, em especial ateniense, era Pnix, não era Ágora. O que me fez questionar isso não é nem a correção dela. Eu acho que está errado, tá? Porque, de fato, em Atenas, a gente foi lá na Pnix, inclusive. Você foi lá, teve escavação, você pode ir lá tirar foto na Pnix, onde reunia a democracia grega. Ela teve 2 grandes reformas ao longo do tempo, teve 3 versões dela para acomodar mais gente, coisa do tipo. Até interessante. É bem legal. Mas o que me fez questionar isso, até mais que isso, foi a outra questão. E aí vai, eu acho que a mesma pessoa dentro do Ministério da Educação que fez essas questões, porque vai citar o mesmo livro, em 2022. O advento da polis, nascimento da filosofia, entre as 2 ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça, em sua origem, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Assim recoloca na história a filosofia... recolocada na história. Assim recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos Jônios a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. A escola de Mileto não viu nascer a razão, ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. Eu não sei o que isso está medindo, porque tem os termos assim, o cara fala das ciências dos jônios. Está falando aqui do iluminismo jônico, que na verdade era uma série de cidades gregas que ficavam num pedaço da costa da Anatólia, atual Turquia, que os gregos eles se espalharam, eles iam desde lá da atual Ucrânia, com um monte de cidade na costa, até a Espanha. Tinha várias comunidades, mas tinha essa específica que era a Jônia. E ali que meio que surgiu o primeiro grande movimento filosófico, que foi o movimento de filosofia natural, que foi as bases das ciências naturais que a gente tem hoje. A galera chama de iluminismo jônio ou jônico, do jeito que você quiser traduzir o nome. E eles pegaram e usaram esses termos aqui, é uma coisa tão específica que eu não imagino alguém de ensino médio sabendo o que é isso. E ainda mais esse texto é extremamente complicado, com temas que é difícil da galera entender mesmo. Tá medindo o quê da pessoa que está fazendo essa prova? O que isso daqui mede? Aí vem a pergunta. Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho, foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores, a saber, os epicuristas envolvidos com o ideal de uma vida feliz, né? Necessariamente os epicuristas, eles tinham esse lado moral também, mas eles tinham todo uma outro... a maior parte dos textos que sobreviveram foram poucos, né? Tá mais voltado para a cosmologia deles, né? A visão deles do que a gente chamaria hoje de ciência, coisa tipo ciência natural, do que necessariamente a parte moral, mas enfim. Os estoicos dedicados à superação de infortúnios, né? Isso que os estoicos são, mas enfim. Os sofistas comprometidos com o ensino da retórica, esse daqui tá mais correto. Os peripatéticos empenhados na dinâmica do ensino, isso daqui a galera lá de Aristóteles chamavam peripatéticos porque a escola deles era ambulante. Eles ficavam andando por Atenas e coisas do tipo, não tinha um local fixo. Os poetas rapisodos, responsáveis pela narrativa do mito. Então, o contrário que está sendo dito lá em cima, porque isso daqui é exatamente o contrário à ideia de razão, né? Aí a resposta certa é C. Isso daqui é até uma teoria que, se eu não me engano, o Vernon, ele apoia nesse livro, não nesse texto que está sendo dito aqui, porque aqui não fala de sofistas, mas que os sofistas, na verdade, eles são mal interpretados pela galera por conta dessa noção negativa que a gente tem, por conta de como Platão tratou eles, e também até a Bíblia fala, né, usa sofismo como sendo um termo pejorativo, uma coisa ruim, mas que eles foram responsáveis nesse movimento por distribuir essa ideia de racionalidade entre a polis grega num determinado momento da história da Grécia clássica. E eu sei disso aqui porque eu já li todas essas questões aqui, eu já li sobre esse negócio. Mas o que isso está medindo em termos de conhecimento para um aluno do ensino médio? É uma coisa tão específica, tão fora da realidade da galera. No nível de 3º grau, né? E não só isso daqui se refere a uma parte dessa obra aqui que não está mencionada nesse texto. Isso aqui, assim, é até uma teoria que esse cara suporta, que é a relação da razão com a polis, né? De como que o movimento sofista ele promoveu isso. Teria que ter lido esse trabalho do cara. Eu não entendo o que esse tipo de questão avalia. Eu não entendo o que tipo de questão, aquela que o Caetano Veloso simbolou, e eu trouxe essas 2 questões porque acabou
coincidindo da minha pesquisa com isso daí do Caetano e essa reflexão, o que isso tá avaliando? Tipo assim, interpretação correta de obra artística e depois uma série de conhecimentos sobre coisas muito específicos da Grécia. O aluno, no máximo, sabe disso aqui se por uma sorte ele cruzou com isso em algum momento da vida. Não, eu consigo entender, porque eu vi muita gente falando, vocês não podem falar isso, porque o que está sendo avaliado é a condição ali de escolher a melhor opção, ou de chegar à melhor conclusão, ou, por exemplo, nas questões abertas de arte, de leitura artística, chegar ao que é possível deduzir, porque existem coisas que são impossíveis, ou que não contemplam tudo. Eu entendo tudo isso. Mas o lance é, a gente poderia fazer algo muito melhor, entendeu? Poderiam ser perguntas melhor trabalhadas. Essa daqui é um exemplo que eu acho que é injusta, na verdade, porque um estudante da escola pública, por melhor que ele seja dentro do currículo que é ministrado dentro da escola pública, é muito difícil ele alcançar um livro do Jean-Pierre Vernant. Não tá dado para ele. Então, assim, quem vai responder essa pergunta? Você não tem uma formação básica de conhecimento, né? Eu lembro que, assim, conceitos como sociedade de massas, quando eu entrei na faculdade, esse era um conceito que meus colegas que vieram de escola particular tinham. Eu não tinha. Então, assim, eu tive que correr atrás para compensar as deficiências que eu tinha em termos de conceitos mesmo, para conseguir acompanhar o curso, porque isso não era dado no ensino médio da escola pública, de onde eu vim. Então, assim, eu acho que uma crítica que a gente precisa fazer ao Enem é o quanto essa necessidade de complicar, trazer um desafio que é mais, né, essa coisa da maratona, de você cansar, até que ponto isso não tá limitando o acesso para pessoas que se esforçam muito, mais que vêm da escola pública. Eu não sei se a Nilce, que estudou no ensino médio, no Estélio, com professores fazendo greve, daria conta de responder essa pergunta. Embora seja um assunto que... Não, eu não daria. Eu estudei em escola particular a vida inteira. Eu passei para relações internacionais. O que me pega é porque essa questão poderia ser uma questão que salva a ideia da primeira do Caetano Veloso. Você poderia colocar aqui o texto do Vernant defendendo esse ponto sobre os sofistas. Como ele escreve de forma extremamente rebuscada, desculpa. Tem essa coisa agora com autores contemporâneos, principalmente europeus, franceses principalmente, de escrever o treco meio obscuro, assim. Fica... eu não sei se é pra parecer inteligente, o jeito que os caras escrevem, tipo assim, você tem que decifrar o que o cara tá querendo dizer. Você poderia colocar aqui o texto dele, defendendo esse ponto aqui sobre os sofistas, e aí, como é extremamente rebuscado, a interpretação é difícil. E você poderia colocar isso daqui para ver se o aluno entendeu o que o texto está dizendo. Sim, aí faria... Mas isso... Se ele foi capaz... Mas agora você está assumindo um conhecimento do garoto, que não tipo assim, do garoto, da menina que está fazendo isso aqui, que é, tipo assim, é extremamente... Mas é engraçado. Complicado. Porque você está falando isso, mas eu vi uma professora fazendo uma leitura disso na internet, e uma das críticas dela é que ela sente falta, na composição da prova atual, de perguntas que sejam relacionadas com o fato em si, e não só interpretativo. Teria que pegar a prova atual para ver isso. Não, isso eu concordo. Para história, eu concordo muito disso. Que em história, você tem justamente isso que você está falando, de pegar um texto e fazer a pessoa achar a resposta dentro do texto. Isso é uma prova de interpretação. Não, beleza, você pode colocar okay. parte disso. O que pega para mim também, agora voltando no tema que a gente falou da outra live, e também eu vejo que a professora falou que pergunta sobre conhecimentos específicos, é outra coisa que a gente tem no Brasil que eu vejo muito sobre... A crítica que eu tenho é estudo de história no Brasil. Porque eu estudei história fora também. Eu sei qual a diferença. No Brasil, a gente estuda as coisas em termos de processos abstratos. O que é o feudalismo? Um sistema estamentário. Da Idade Média. Da Idade Média. Que você tinha 3 estamentos, servo, nobreza a Nilce e clero. fez uma música. Exatamente. Tem 3 estamentos, aí você tinha o suzerano que era submetido ao rei, mas a figura do rei ficou enfraquecida nesse processo. Era o clero que detinha o conhecimento dessa época. Exatamente. E aí o poder ficou concentrado na mão do senhor feudal, e aí você tinha os servos, aí você explicava tudo aquele negócio. Os feudos eram autossuficientes, blá, 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 blá. Aí você vira pro aluno, beleza. Todo mundo passou no ensino médio, sabe essas coisas de feudalismo. Conta pra mim como um feudo surgiu. Fala o nome de um feudo. Me conta como um feudo, na realidade, passou a existir. Assim, não era um território demarcado como sendo feudo, passou a ser. Me conta um processo. Você não estuda... Eu não estudei isso na escola. Você estuda esses processos abstratos. Como é que foi a chegada do nazismo ao poder? Eu sei explicar o processo todo. No entreguerras, o enfraquecimento da democracia, o surgimento do antissemitismo. Não! Me conta de uma das eleições. Conta da eleição e que a última eleição que o Hitler perdeu para presidente. Ou
da última eleição parlamentar na Alemanha Livre. Me conta aí da tentativa de golpe que eles fizeram na Bavária. A gente tem esses negócios de, porque memorizar esses bullet points, sabe, de processos. O processo a gente sabe, a gente tem essa visão geral. Eu nem acho que seja ruim, eu até gosto dessa visão, mas o Leon acha péssimo. Não, porque você tem que pegar uma hora e pegar essa noção abstrata, que é boa de você ter, generalista, né, generalizada, e aplicar num caso específico. Você tem que saber trazer isso pra realidade. E a galera não sabe história. Quando você pega um podcast que alguém conta detalhes de história que a galera tinha que sair da escola sabendo, fica tudo, não é mesmo? Que... Eu parei pra estudar sobre nazismo, eu fui ler livros sobre nazismo pra entender, porque eu não saí da escola sabendo nada. Aí você começa, porque a Alemanha saiu derrotada da Primeira Guerra e os termos de rendição dela da Primeira Guerra não foram favoráveis, teve o Vale do Udo, tipo assim, não, tipo assim, a história mesmo, como é que os processos se desenvolveram ao longo dos tempos, o que os indivíduos pensavam, como se as coisas se organizavam dentro do país, a gente não estuda isso. É o que o Renan tá falando, ó, sou professor de história, no Brasil, com muita sorte, temos 2 aulas de 45 minutos, é verdade, o que nos força a usar a história factual e deixar de lado essa história mais narrativa e aprofundada. Tá aí a visão do professor, mas não é verdade. Factual. Você lida com a história em termos de... Você tem um nível de abstração muito grande pra lidar com a história em termos de grandes movimentos. Mas eu entendi o que ele tá falando, é falta de tempo. Sim. E assim, e tem isso sim, quando ele falou, há uma pressão para que se retire humanas da escola, do ensino médio. A gente falou disso num vídeo, quanto que o ensino de humanas está perdendo espaço. Então, com 2 aulas na semana para cobrir todo o currículo, o problema é que o enfraquecimento da história... Eu vou usar a história, mas não só história, geopolítica, geografia básica mesmo. Quando você enfraquece esses conhecimentos, você abre uma lacuna para que surjam movimentos de revisionismo histórico, e as pessoas sem essa formação básica em humanas são as pessoas que compram os discursos fraudulentos que influenciam o debate político hoje. Tô lendo os comentários, a galera fica olhando, tá olhando pro infinito, eu não tô olhando, porque aqui é os comentários. Pra vocês, gente. Eu tô vendo o que vocês estão falando. Eu vi a galera falando, não, eu sou professor de história, mas não dá pra ensinar porque só tem 50 minutos de aula por semana, uma coisa assim. Esse é o problema também. É disso que eu tô criticando também. Claro que, tipo assim, o ensino mas dessa não forma... Não é culpa em vocês não, gente, não é pelo amor de Deus. Não é que a escolha do professor. Pedagógica do professor. Não tô falando isso. Tô falando que o ensino do Brasil dessa forma, ele é problemático. Quais são as causas desse problema? Obviamente que a quantidade pouca de aula de história é uma delas. Eu sei disso, por exemplo, porque eu estudei nos Estados Unidos, tá, gente? Eu fiz história americana quando eu estava nos Estados Unidos e eu vi a diferença. A escola funciona meio que tipo faculdade. Varia as matérias que você pega. Tem várias optativas, né, que você pode pegar por semestre. E aí quando você faz isso, cada escola tem um sistema um pouco diferente. Mas a minha escola eram 4 dias por semana de aulas daquela matéria, 1h30, se não me engano. De novo, não estou dizendo que é escolha do professor. Tem toda por conta da limitação do tempo, limitação do material, dos recursos dele, coisas do tipo. A diferença de recursos que tem entre a escola americana, mesmo não sendo das melhores, tá? Os Estados Unidos, em termos de resultado de ensino, ele perde para vários países europeus, perde para Japão. A escola deles é cheia de problema. Mas, comparado com a brasileira, a quantidade de recursos que eles têm é tão mais alta. Quando eu fiz história americana, tinha 9 alunos na sala. E olha que matéria obrigatória da escola. Então, tipo assim, uma escola que tem dinheiro para pagar um professor para dar aula para 9 alunos. 9 alunos na sala, imagina. No Brasil, você tem que lidar com... Na minha turma tinha 40. O Renan falando, a pior situação que estamos passando com o novo ensino médio são os itinerários formativos. Os alunos do 3º ano sem química, física, filosofia e história. O que a gente está falando aqui? A gente está falando que é uma pena que o ensino, ele não contemple e ele não valorize o ensino de humanas nas escolas. Porque boa parte dos problemas que a gente vê hoje como sociedade é uma lacuna é uma falta de um cuidado maior com essa pauta, com esse tema. E eu fiquei bem, assim, até assustada com o nível das críticas com relação, por exemplo, ao tema do Enem. É um tema básico. E as pessoas tratando como se fosse uma questão ideológica. Me assusta, sabe? O nível de... Eu vi um comentário aqui, no início que a gente começou a falar, o moço colocou que o Enem você passa de acordo com o seu alinhamento ideológico com as questões. Não é alinhamento ideológico, é porque existem fatos, existem coisas que são concretas e exatas, não é? Para fazer essa redação, você não precisa estar alinhado ideologicamente, não. Você tem que ter um pensamento coerente, você tem que saber elencar seus argumentos, você tem que saber escrever um texto correto, saiba encadear seus argumentos com base na realidade, ser coerente, que ninguém vai fazer, não é pra fazer julgamento moral, entendeu? O problema é muito difícil você escapar da realidade. E a realidade é essa, existe o problema. Então, se você escapa da realidade, aí não é que você tá sendo desalinhado moralmente ou desalinhado ideologicamente, é que você tá escapando da realidade. E a gente tem um problema muito sério, porque você tem um movimento de revisionismo histórico que nega
que nega o Holocausto, que nega a ditadura militar. E esses movimentos florescem justamente com o enfraquecimento da educação pública, principalmente de qualidade, que é a mais abrangente, né?